pa' seguridad. Que se meta el levantrona. Fala comigo, meus brothers, como é que vocês estão? Tudo bem? Voltando aqui para mais um vídeo e hoje de um lugar sensacional, um dos melhores lugares que eu mais gostei nos Estados Unidos, que é a Praia de Santa Mônica. Destino conhecido aí de turistas que vêm do Brasil, inclusive do pessoal que curte turismo digital, pessoal que vem fazer vídeos, pessoal que é nômade. E esse lugar é muito conhecido porque ele também é cenário de um jogo bem conhecido na internet e dizem que é exatamente como está aqui. Bom, mas agora comigo aqui vocês vão estar acompanhando em tempo real, eu vou gravar o tempo inteiro, sempre para frente, tentando pegar o máximo de informações possíveis aí para passar para vocês. E não vai ficar só nas imagens não, eu vou também bater um papo com vocês. Nesse vídeo eu quero contar um pouco da minha história para você, para quem chegou agora no canal. E talvez esse seja o vídeo mais importante que eu já gravei, né, durante muito tempo aqui, produzindo conteúdo para vocês. Eu já pensei como que eu poderia gravar para vocês, contar um pouquinho para vocês da história, e chegou o momento que eu quero contar, não porque são uma história extraordinária, assim, olha, uma história extraordinária, não, mas porque aconteceu comigo, né? São coisas verdadeiras que aconteceram comigo. Muita gente chegou no meu canal quando eu já estava aqui nos Estados Unidos. Muita gente me conheceu dirigindo por aí, mostrando estrada, deserto, montanha, cidades, né? Coisas que eu gosto de mostrar, paisagens. Muitos brasileiros sonham conhecer um dia esse lugar. Então eu sempre quis mostrar como essa praia aqui maravilhosa, né? Para muita gente, a minha história começa aqui. Os Estados Unidos é um capítulo da minha história. Talvez nem seja, né, o capítulo mais importante, porque a minha história começou muitos anos antes, quando eu ainda era um menino e eu não fazia ideia aonde a vida me levaria. Um dia eu estava lá na Ilha do Marajó, na praia da Ilha do Marajó, olhando para o horizonte e perguntando aonde mais eu devo ir, o que mais eu devo fazer da minha vida. Então eu nunca fui um menino que sonhava morar nos Estados Unidos. Quando eu era criança eu não sonhava vir para Nova York, Las Vegas. Eu não sonhava com caminhões americanos, como muita gente pensa, né? Ou ganhar dólares. Eu sonhava apenas em vencer, gente. Vencer na vida. Para mim, vencer na vida é ter um prato de comida, sabe? Um prato de comida na mesa, ter um pouquinho de roupa, dignidade, era isso. Para mim, vencer na vida era isso. Era não ter falta de nada. Então, era realizar meus projetos pessoais. E eu sonhava dar orgulho, né? Para minha família. Eu sonhava construir uma vida digna. Hoje, olhando para trás, eu percebo que Deus nunca colocou dentro de mim o sonho de morar nos Estados Unidos, morar em um país específico. Tipo assim, você vai para lá, você vai para cá. Não. O que ele colocou foi a vontade de crescer. O que Deus colocou em mim foi vontade de vencer, de romper, de trabalhar, de construir alguma coisa com as minhas próprias mãos, né? Não depender de outra pessoa e nem subir sobre as pessoas, o esforço dos outros, mas que eu fizesse o meu próprio caminho e de certa forma isso aconteceu. Nunca foi o mais importante. O mais importante sempre foi a caminhada, entende? Isso aqui parece até filosofia, né? Mas desde muito cedo eu aprendi que se eu quisesse alguma coisa, eu precisava correr atrás. Eu lembro do filme, né? Daquele filme Em Busca da Felicidade. Se você quer alguma coisa, ele fala essa frase. E ali o filme me pegou várias vezes. Ele fala, se você quer alguma coisa, corre atrás, ponto. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Então, quando eu era mais novo, eu vendi geladinho, tá? E vão vendo as imagens, tá? Eu tô conversando com vocês, mostrando as imagens para vocês. Eu vendi pão, eu fiz tudo que apareceu pela minha frente. E cada oportunidade era uma chance de aprender. Então eu aproveitava dessas oportunidades para me aprender. Fui aprendendo a me livrar de situações, sair de problemas, né? Então, cada trabalho é uma oportunidade de você descobrir do que você é capaz. E naquela época eu
Eu não entendia o que havia de errado comigo, sabe? Eu falava, meu Deus, eu quero vencer, quero crescer, e sempre tem alguém que me envolve num problema, que quer, sabe, que quer se aproveitar de mim, e o que é que eu faço? Eu não entendia. Hoje eu entendo. Nenhum daqueles trabalhos era pequeno. Eles não eram pequenos. Todos eles estavam me construindo como um homem que eu seria hoje, muitos anos depois. A vida, ela foi me ensinando uma lição que eu nunca esqueci. Trabalho nunca diminui ninguém. Aprendam essa lição. O que diminui a pessoa é desistir. Não é o trabalho, sim desistir de lutar. E ao longo da minha vida, muitas portas se fecharam e outras abriram porque eu tive coragem de bater nela. Então, muitas portas vai se abrir para você se você tiver determinação. Houve momentos que eu não tinha esperança. Houve momentos que eu não sabia que eu seria capaz. Houve um momento que eu senti medo, sabe? Eu lembro-me aqui, que eu vou contar para vocês, talvez a minha mãe não saiba disso, mas um fato que aconteceu na minha vida foi que um dia eu fugi de casa. Eu vou contar para vocês aqui, minha mãe vai ver isso aqui, vai rir, e talvez todas as minhas irmãs vão rir, mas um dia eu fugi de casa. Esse Wagner que vocês estão vendo, um garotinho, queria muito conhecer o mundo, queria muito resolver as coisas, e tipo assim, na minha mente eu ia resolver a minha vida naquele dia. Eu falei, hoje eu vou sair dessa situação ruim, eu vou vencer, eu vou procurar um trabalho, eu vou dar um jeito, eu tava desesperado, gente. E eu peguei um ônibus e fui pro centro da minha cidade, que lá é Belém, era Belém na época, e fiquei rodando por ali até 11 horas da noite, procurando o que eu iria fazer da minha vida. Mas aí eu não tinha nenhuma roupa, não tinha nenhum dinheiro, e eu não tinha feito nenhuma estratégia, ou seja, eu não tinha planejado nada, sabe? Foi aí que eu entendi que planejamento faz parte da vida, que a gente tem que planejar as coisas, senão não dá certo. E aí, vendo as pessoas morando na rua, morando e deitando e dormindo em cima de papelão, eu falei assim, não, eu vou voltar para minha casa, pô, não dá certo. E decidi naquele dia nunca mais fugir, né? Eu disse assim, não, definitivamente, eu não devo fugir. Aí eu voltei para minha casa, eu cheguei em casa às 3 horas da madrugada, estava todo o meu bairro me procurando. Quando uma pessoa me viu descer do ônibus, eu peguei um ônibus de carona, sabe? Pra vocês verem como era desenrolado naquela época. Peguei um ônibus de carona, eu tinha 10 anos de idade, e uma pessoa me viu, me abraçou, já me segurando. Tipo assim, onde você tava, o que aconteceu? Aí eu inventei uma história louca lá, sabe? Disse assim, olha, um carro me botou dentro do carro e tal. Criança, gente, criança. Hoje eu peço perdão, sabe, para minha mãe, por ter causado essas coisas para ela, por ter deixado ela tão nervosa naquele dia, minhas irmãs me procurando, sabe? Eu acho que eu não pensei o tamanho do prejuízo que eu estava dando. Mas isso me fez entender que eu não devo agir por conta própria, que eu devo esperar, que eu devo prosperar, que eu devo fazer as coisas certas. E primeiro também planejar as coisas. Então, mas eu descobri que existe uma diferença enorme entre sentir medo e deixar o medo decidir a nossa vida, entendeu? Muitas vezes a coragem não é se sentir preparado. Porque às vezes você tem coragem e você fala assim, pô, tô preparado. Coragem é dar o primeiro passo, né? Mesmo sem você saber exatamente como será o caminho. Então você não sabe, mas é bom sempre você dar o primeiro passo, começar. E vai fazendo os seus planos, seus projetos, vai estudando, vai se preparando. E foi assim que aconteceu quando eu entrei na barbearia. Foi assim em tantos outros momentos da minha vida, né? Quando eu entrei na barbearia, eu só me lancei, sabe? Eu não tinha curso. Não sei se vocês já viram esse vídeo, mas eu não tinha curso. Eu só disse pro barbeiro que eu sabia cortar. E foi onde eu aprendi a cortar cabelo no Brasil, sem curso. Aprendi direto dentro da barbearia. Melhor lugar para aprender. A melhor escola de barbearia é numa barbearia. Então foi aí que eu comecei. E não seria novamente. E depois, novamente, muitos anos depois, né? Isso aconteceu. A vida foi acontecendo. Os anos foram passando. Eu construí uma família. Casei. Vieram meus filhos. Vieram as responsabilidades também. E foi justamente nesse momento que eu comecei a entender o verdadeiro peso da palavra provedor. Que a gente tem que prover.
Quem é pai sabe o que eu tô falando. Quando você é sozinho, você passa fome, você passa o que for preciso passar. Mas quando você olha para um filho, você entende que desistir deixa de ser uma opção. Não existe mais desistir. E foi nessa fase da minha vida que eu comecei as maiores dificuldades, que eu passei pelas maiores dificuldades. As contas foram chegando, as preocupações foram aumentando. O dinheiro nunca parecia ser o suficiente. Cada mês parecia uma batalha diferente. Eu sei que muita gente que está me assistindo agora sabe exatamente o que eu estou falando. Talvez você que está vendo esse vídeo agora está vivendo isso. Talvez você que está olhando para a sua conta bancária e você tá sem saber como vai pagar as contas do mês. Você está agora aqui se perguntando o que eu vou fazer. Esse vídeo é para você. Talvez você está fazendo as contas antes de entrar no mercado, como eu fazia. Minha mulher, a gente brigava na frente da caixa. Minha mulher dizia, não dá. E eu dizia, vamos levar isso. Ela dizia, não dá. E eu dizia assim, então deixa, vamos levar tal coisa. Não dá. E a gente ficava uma discussão na frente da caixa, sabe? Porque muitas vezes eu queria uma coisa, ela queria outra. As crianças queriam e a gente evitava levar nossos filhos agora no supermercado, porque às vezes nossos filhos queriam um biscoitinho e a gente não podia dar. Então a gente evitava. E talvez isso esteja acontecendo com você. Talvez você está escondendo as preocupações, porque para os seus filhos não perceberem. A gente fazia muito isso. Eu e a Pri, a gente escondia as coisas dos nossos filhos, porque a gente não queria que eles soubessem. Eu também vivi isso. Eu sei o quanto dói. Eu sei como é deitar a cabeça no travesseiro e fingir que tá tudo bem, quando por dentro você tá tentando descobrir uma saída, sabe? Passando noites em claro. Teve uma época que qualquer economia fazia diferença. Às vezes as crianças falavam, a gente quer ir no Ibirapuera, pai. Aí eu falava, vamos no Ibirapuera. Aí no caminho do Ibirapuera eu falava, a gente precisa botar gasolina, porque senão não dá para chegar no Ibirapuera. Tipo, tinha isso. Aí daí a gente pensava, mas e a gente vai comer o que lá? Eu falava, vamos comer um salgadinho e um refrigerante, tá bom. Aí a gente comia o salgadinho e refrigerante, a gasolina não dava para chegar de volta para casa. O carro parava lá no metrô Jabaquara. E aconteceu várias vezes isso, da gasolina acabar. Eu lembro da minha filha dizendo assim, o maior medo do meu pai é acabar a caçuína. A minha filha falava isso. Eu me lembro dessas situações o tempo todo. Tão simples que hoje parece pequenas coisas, mas naquele momento tinha um peso enorme para mim, sabe? Eu me lembro da alegria da minha filha quando um dia eu cheguei em casa com um pacote de biscoito. Ela veio pulando e quando eu dei esse pacote de biscoito ela falou, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Que é isso que eu queria. Então eu lembro disso. Uma verdadeira alegria. Uma alegria que me fazia sorrir por fora. Por dentro eu chorava. Porque eu pensava comigo, será que é isso que eu consigo oferecer para minha família? Não era vergonha de trabalhar. Eu não vou falar aqui que nem o Lincoln na voz, né? Eu não tenho vergonha. Nunca foi isso. Era a dor de sentir que, por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia entregar tudo aquilo que eu sonhava para quem eu mais amava, que era minha filha, minha esposa. Existiam dias que parecia que eu estava correndo sem sair do lugar. Dias em que eu trabalhava ao máximo que eu podia e ainda assim as contas continuavam chegando. Conta de luz, aluguel, despesas de casa. Uma vez a conta de luz chegou a R$700. Eu reclamei e eles falaram, a gente não pode fazer nada, tá tudo normal, a gente pode parcelar. Aí parcelou aquela, chegou outra de 700. Eu falei, pronto, vai cortar. Vai cortar, porque como a gente vai pagar 800, não é isso? 900 reais. Pequenas preocupações que quando se juntam parece que um peso impossível de carregar. Foi essa época que eu comecei a fazer uma pergunta que talvez muitos de vocês já tenham feito em silêncio. Será que eu estou falhando? Eu comecei a me culpar, sabe?
A culpa é minha. Essa pergunta ela machuca muito a gente, porque nenhum pai quer estar falhando com a própria família. Mas existe uma coisa que eu aprendi: fracasso não é passar por dificuldades. Fracasso é desistir de procurar uma saída. Grava essa frase, tá? Fracasso não é passar pela dificuldade, gente. Fracasso é desistir de procurar uma saída. E eu nunca aceitei desistir. Eu sempre acreditei que Deus não coloca um sonho no nosso coração, sem também abrir um caminho. Então, se Deus colocou um sonho, Ele vai abrir um caminho para você. O problema é que muitas vezes esse caminho passa por lugares que jamais escolheríamos. Entendeu? Às vezes o caminho para você vencer alguma coisa passa por um lugar que você não quer passar. E naquela época eu ainda não imaginava que a resposta para tantas perguntas não estava na cidade que eu morava, nem no estado que eu vivia, nem sequer no Brasil. Isso que é interessante. Eu ainda não imaginava que Deus estava preparando uma mudança tão grande que mudaria completamente a minha forma de enxergar a vida. Eu não estou falando de dólar, não estou falando de dinheiro, eu não estou falando para vocês de capitalismo. Nessa época eu só enxergava as portas fechadas, entende? Hoje eu percebo que Deus não estava apenas impedindo de entrar naquela porta errada. Existe uma frase que mudou completamente a maneira como eu vejo a vida. Às vezes, Deus não muda a nossa situação imediatamente. Primeiro, Ele muda a pessoa que nós somos. Porque se a mudança acontecesse antes da transformação, existe um grande risco de perdermos tudo aquilo que conquistamos. Eu precisei ser transformado antes de viver aquilo que eu tanto sonhava. Foi justamente quando eu percebi que sozinho eu não conseguiria mudar a minha realidade. Que uma ideia que começou a surgir dentro da minha cabeça, uma ideia que começou no começo que parecia impossível, uma ideia que dava medo, uma ideia que significava deixar tudo para trás, tudo aquilo que eu conhecia, naquele momento eu ainda não sabia exatamente como faria. Olha que onda linda. Eu não sabia quanto tempo levaria, eu não sabia o que eu encontraria pela frente, eu só sabia uma coisa: se eu continuasse exatamente onde estava, a minha vida continuaria exatamente do mesmo jeito. E isso eu aprendi na igreja também. Eu aprendi na igreja que se você quer ver diferença na sua vida, você tem que fazer algo diferente. E foi ali que começou a nascer a decisão mais difícil da minha vida. A decisão que me levaria até os Estados Unidos, onde eu estou hoje. Mas essa decisão, ela vai ficar para a próxima história. Porque a gente já está